Silenciando então nossas mentes, nossos corações, dirigindo nossos pensamentos ao Pai, ao amigo e Mestre Jesus, pedindo o amparo e a proteção, e como bem o Mestre nos disse, onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, entre elas ele estaria. Pedimos então também a permissão para que a espiritualidade encarregada deste momento esteja conosco, o mentor espiritual do nosso grupo, Miramês, também o anjo guardião de cada um de nós que conosco esteja, também os espíritos encarregados desse momento, que nos acompanhem, nos intuam, nos harmonizem, e que possamos, ao estudar essa maravilhosa doutrina, compreendê-la, entendê-la melhor, e, consequentemente, que consigamos, com esse entendimento, colocá-la em prática no nosso dia a dia, demonstrando através do exemplo o efeito que ela está surtindo em nosso comportamento moral. Também unimos nossos pensamentos e direcionamos ao nosso querido irmão Edgar, que se encontra hospitalizado, onde sofreu essa queda, e também a nossa querida irmã Marilene, também passou por dificuldades. Que os dois sejam amparados e que possam dedicar cuidados ao outro e que juntos, abraçados e manados, sigam em frente nessa jornada evolutiva, entendendo que essas provas são necessárias passarmos e que esse momento também passe e que logo estarão no aconchego e no conforto dos seus lares. Também não nos esqueçamos de dirigir nossos pensamentos a todas as pessoas envolvidas nesse momento em que a natureza está derramando sobre nós essas chuvas renovadoras, mas que muitas vezes nos causam transtornos, e aqueles pelos quais foram atingidos sejam todos também amparados e que tenham as suas mentes e seus corações voltados sempre para Deus, para Jesus, sabedores também que tudo passa. Estão abertos os nossos trabalhos. Que assim seja. Boa noite, Marilene, sejam bem-vindos, você e seu Edgar. Fátima, vou passar para ti. Boa noite a todos, obrigada. Então tá, o capítulo 17, eu vou falar do item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma, nem outra coisa, uma vez que lhe as retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser retirada sem seu consentimento. Deus dá à autoridade o título de missão ou de prova quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados e as faltas que estes poderão cometer,
Os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem, na terra, uma missão pequena ou grande. Qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor, ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizestes dessa autoridade? Que mal detivestes? Que progresso fizestes? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis dos teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada institui diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiver tratado ele mesmo. Se o seu superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá: melhor ainda que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, a mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez aos outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição, na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela se resignar como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta, age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé. E a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Então, eu tentei resumir aqui um pouquinho pelo que eu entendi, pelos meus apanhados, e vamos lá partilhar. A vida na Terra é um iminente transitório. Por longa que pareça determinada existência, seu término é uma certeza. A experiência terrena é como um estágio de aprendizado. E já no texto nos fala, né? Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Na questão 814 do Livro dos Espíritos, tem assim, ó, provas da riqueza e da miséria.
Porque Deus deu a uns as riquezas e o poder e às outras a miséria, para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis, os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria, porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir, e maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, Jesus disse: Eu vos digo, em verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. O primeiro juiz que possuímos é a nossa consciência. Não nos esqueçamos dela em todos os momentos de nossas vidas. Ela é a voz silenciosa que nos fala no íntimo, mostrando o caminho a seguir. Para a gente, tem uma hora que na nossa vida nós somos comandados e tem uma hora que nós podemos ser quem comanda, né? Então, a nossa consciência tem que estar sempre atento, né, nessas horas. Façamos a nossa parte, para que, diante de todos, sejamos aquela gotinha de diferença. Segundo falava Madre Teresa de Calcutá, posso ser uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano ficaria menor. E também não podemos jamais nos esquecermos da lei da causa e efeito. Nunca nada fica impune. E qual é o verdadeiro espírita dentro de todo esse tema que eu li? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua formação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor se esforça por desprender-se dele e sempre o consegue quando tem firme a vontade. Seria essa a minha contribuição de hoje. Obrigado, Fátima. Muito bom. Bom ouvir as tuas explicações. E é interessante, né, sobre os superiores e os inferiores, ele em tudo existe superioridade e inferioridade. É na questão moral, é na questão de mundos, né? Os mundos também existem mundos inferiores, superiores, e eles progridem junto conosco, com a humanidade que neles habita, né? E nós temos assim que considerar o quê? Inferioridade, superioridade. Temos que considerar a lei da reencarnação. É ela que nos comanda, assim, uma lei de causa e efeito. Nós reencarnamos e dentro dessa reencarnação, a lei de causa e efeito age sobre nós. Porque nós sabemos que toda posição que um dia nós ocupamos de mando, de poder ou de subalternidade é sempre temporário, né? Então, as experiências que nós vamos viver em cada uma, como espírito, em cada uma dessas condições, elas estão em reencarnações muitas vezes diferentes e muitas vezes na mesma. Nós começamos, às vezes, vamos dizer assim, numa condição de superioridade, ocupando um cargo de direção, de comando, mas ali na frente nós podemos perder este cargo. Eu lembro, no meu caso, eu tive uma experiência no passado, eu trabalhei numa empresa do governo federal. E, uma época, ela privatizou. E é interessante, isso que eu falo não é em sentido de queixa, mas de experiência. Eu sofri muita perseguição de um supervisor. E é interessante que, quando ela privatizou, nós trocamos de posição.
Foi passado para mim a supervisão, e ele passou a ser comandado. E eu havia precisado dessa pessoa em alguns momentos. Eu precisei de uma folga ou de uma mudança de escala. Sempre trabalhei por escala. E ele simplesmente, eu expliquei o porquê que eu necessitava, ele ouviu toda a minha explicação e disse assim, não disse nada, só disse não. E eu tentei argumentar e ele disse, eu já te falei que não. E aí o tempo passou, aconteceu isso, e confesso que no início lá eu fiquei, sim, magoado, meio rancoroso, né? E é interessante que depois o tempo passou, eu me tornei espírita, e quando houve essa mudança de situação, aconteceu a mesma coisa. Então eu tive a oportunidade de devolver o mal com o bem, não é? E é interessante que eu não pensei sobre isso. Só um minutinho, vai entrar o Assis aí. Eu não pensei assim, eu tenho que agora devolver o mal com o bem, mas foi natural. A pessoa precisava de uma folga, era uma festa de aniversário de uma filha, de um filho, eu não lembro. E eu tranquilamente disse para ele, sem pensar, eu sim, está de folga, é muito justo, né? A gente está presente no aniversário de um filho, de uma filha. Então, aconteceu na mesma encarnação, de nós trocarmos de posição. Assim como Deus nos deu hoje uma determinada posição, amanhã nós podemos estar em posição diferente, né? Não podemos esquecer que hoje eu posso estar numa posição de superioridade, mas não devemos esquecer que nós podemos perder a qualquer momento. Na Terra, nada é definitivo, e aconteceu assim, isso foi um exemplo para mim, mas para mim, assim, saber o quanto eu tenho que ter, vamos dizer assim, esse cuidado comigo mesmo, porque, e assim como eu passei essa condição de supervisão, eu já estava quase saindo da empresa, já aposentado, e me foi tomada essa função também, porque devia passar para um outro tipo de funcionário existente na empresa na época. Mas para mim foi tranquilo, porque eu estava com a minha consciência tranquila. Eu procurei fazer todas as coisas sempre dentro de uma questão consciência, né? O que minha consciência dizia. Então, nós devemos entender que diferentes funções em qualquer setor da nossa vida, não só de trabalho, nós vamos passar pelas necessidades sociais, mas não só pelas necessidades sociais, mas também pelos diferentes interesses e capacidades de cada um. Nós estamos capacitados para desempenhar funções diferentes, e se não tivermos, nós vamos ter que nos adaptar e tentar estudar sobre aquela função que nós vamos desempenhar. Então, nós temos que refletir que toda autoridade, assim como a fortuna, ele é um empréstimo de Deus. Que ali na frente, um dia nós vamos ter que prestar conta, como nos disse o Evangelho. Então, eu volto a mim, eu me sinto tranquilo, porque eu não me utilizei quando eu tive esse relativo poder em minhas mãos. Muito pelo contrário, eu procurei fazer justiça. Então, é isso que nós temos que fazer, seguir a nossa consciência. O que a consciência nos diz? E a principal, será que eu gostaria que o outro fizesse isso comigo, que eu estou fazendo com ele, né? Então, nós precisamos estar muito atentos como nós fazemos, o que fazemos em todos os sentidos. O modo como se faz é mais importante do que o se faz. O fazer é fácil, mas de que modo eu faço? Em relação ao aproveitamento espiritual daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, todas as experiências que nós vamos viver na Terra, elas vão nos proporcionar algo, elas têm uma finalidade. Essa finalidade, normalmente, o que é essa finalidade? Desenvolver o nosso patrimônio espiritual. Essa é a principal questão a ser desenvolvida, né? E todos nós recebemos esse patrimônio de Deus desde a nossa criação, né? Então é o modo como nós vamos sentir, que nós sentimos, o modo que nós pensamos, e principalmente como fazemos que vai determinar
que tipo de desenvolvimento nós vamos ter em relação ao tempo e também em relação à maneira como vai ser feito o que nós temos que fazer, se com mais ou com menos sofrimento, com mais ou menos segurança, com mais ou menos erros e equívocos, com omissões, muitas vezes. Então, nós devemos sempre consultar a nossa consciência, porque Deus escreveu lá na nossa consciência as suas leis naturais, que as leis naturais são as leis de Deus, né? Por isso, então, nós devemos refletir que toda posição de mando, de autoridade, é sempre uma missão ou uma prova em benefício espiritual nosso, de quem possui essa missão, né? Mas nunca para satisfazer os nossos caprichos, os nossos prazeres, como diz o nosso Evangelho. E com autoridade sobre os outros, o que vem? Vem a responsabilidade. Então, podemos, assim, quem tem autoridade, ele é o encarregado de almas e que vai responder pela boa ou má orientação que deu aos seus subordinados. E as faltas que esses subordinados podem cometer devido à nossa orientação, ao nosso comando, ou os vícios que nós, vamos dizer assim, os instamos a cometer, e foram arrastados esses vícios em consequência do quê? Da nossa má orientação, dos nossos maus exemplos. Então, tudo isso terá um retorno, porque, como nós vimos antes, nós vivemos sobre a lei de causa e efeito. E se nós desempenharmos bem a nossa função de comandar, de chefiar, enfim, nós vamos colher os frutos desse nosso acerto, desse nosso comando. Nós estamos comandando, conduzindo espíritos, né, ao bem ou ao mal. E se nós os conduzirmos ao mal, é um fracasso nosso. Claro que eles também têm a responsabilidade dele, mas normalmente um comando dado por um superior, o inferior, em termos vamos dizer assim, de autoridade dentro de uma empresa, ele vai cumprir, muitas vezes até a contragosto, mas sabe que disso depende até o emprego dele, né? Então, cabe àqueles que têm autoridade sobre os outros, na verdade, é amparar esses outros seres humanos nas suas necessidades, né? Como chefia, nós temos essa obrigação. E ajudá-los a impulsionar essas pessoas ao progresso. Não os tornar escravos da nossa vontade, nem instrumento do meu capricho. E o importante, olha, da nossa cupidez. Imagine quantos que exercem cargos de comando que aproveitam, principalmente das mulheres, né? Quando é para dar um trabalho, uma posição melhor, claro que essas mulheres também se sujeitam porque permite, porque querem, que também tem o livre-arbítrio, ou também por necessidades, quem somos nós para julgar, né? Então, os que têm autoridade, se forem espíritas, como disse o nosso Evangelho, têm mais responsabilidade ainda quando exercemos funções, funções superiores, né? Porque nós sabemos que as diferenças sociais do momento são frutos dessa nossa sociedade imperfeita ainda. Não existe ainda as leis de Deus em seus cumprimentos integrais, né? E se nós um dia as cumprirmos na integralidade ou de uma forma mais próxima possível, com certeza teremos uma sociedade mais humana, né? E se o subordinado, como bem disse o nosso Evangelho, como a Fátima também explanou, se ele for espírita, maior ainda o nosso comprometimento. Nós temos, então, um dever maior no cumprimento dos nossos deveres, mesmo se o superior não cumpriu dele. Porque quem vai responder é ele, não é? Nós sabemos que todos somos filhos de Deus, todos temos responsabilidades pelos nossos atos, e cada um vai responder pelo seu. O superior, aquele que ocupa cargo de comando,
vai responder pelo dele. Imaginemos assim, a pessoa ocupa um cargo de comando, e ele não tem uma espiritualidade maior, não é espírita, vamos dizer assim. E eu, como subordinado, sendo espírita, não cumprindo com as minhas obrigações, qual de nós vai responder com mais severidade, né? Então, é como eu estava falando antes do meu exemplo, né? Não devemos pagar o mal com o mal, mas com o bem, porque nós sabemos que todo desvio que nós cometermos do caminho reto, ele vai ser uma dívida que um dia vai ser paga. Um dia nós vamos ter que quitar. E esse um dia, enquanto cometemos esses equívocos, esses são atrasos no nosso desenvolvimento espiritual. E nós sabemos que se hoje nós estamos numa posição inferior, assim como se estivermos na superior, nós vamos necessariamente inverter essa posição. Podemos, no passado, ter sido uma autoridade e não cumprimos os nossos deveres, e se não temos como mudar essa nossa posição, nós devemos, então, nos resignar e aproveitar a chance que estamos tendo de desenvolver a nossa humildade, porque a humildade é necessária ao nosso progresso espiritual. Então, nós temos que nos portar com dignidade no trabalho que nos propomos a realizar, fortalecidos aonde? Fortalecidos na fé em Deus, em nós mesmos, e nos homens também, por que não? Agindo como gostaríamos que os nossos subordinados ou os nossos superiores agissem para conosco. Então, devemos colocar sempre o pensamento no lugar do outro, procurando sentir as dificuldades do outro, porque é sempre o melhor recurso da consciência, nós nos colocarmos no lugar do outro. Porque assim nós vamos nos despertando para o bem e para o melhor nosso e de todos, né? Então, quem age assim, quem faz assim, vai sempre estar agindo, fazendo de forma coerente com os princípios morais, e em qualquer posição que estejamos ocupando no momento. Então, quem cumpre com os seus deveres, autoridade ou subalterno, procurando sempre dar o melhor em tudo que faz, vive mais tranquilo, porque tem a paz da consciência. Nós vamos nos sentir sempre estimulados a preservar nas leis do eterno bem do amor, nas leis de Deus, né? Então, tem até uma mensagenzinha que é do mesmo François Madeleine, François Nicolas Madeleine, né? Ele diz assim, que é desse mesmo espírito que trouxe essa mensagem anterior. Diz assim: não temas os acontecimentos que se processam em todas as direções do existir. Eles estão sendo vigiados pelos agentes do Senhor. Quando Deus consente, tendo Ele a inteligência suprema, não temos de discutir. Quando presencias a um efeito em teus caminhos, procura imediatamente a causa. Logo saberás o porquê dos efeitos e as suas lições. Os espíritos que hoje chamas de inferiores, amanhã serão superiores. Os que hoje obedecem ao comando de seus irmãos maiores do porvir irão comandar. Os valores são iguais em todos nós, porque Deus é justiça. E mais ainda, é amor. A doutrina que abraçamos vem nos revelar o máximo que podemos suportar e a vida dá a cada um segundo as suas necessidades. Então, vejam, nós estamos aonde estamos no momento por necessidade. Eu tenho uma condição de superioridade, não é para mim utilizar meu bel prazer e tirar vantagem dessa condição de superioridade, mas é uma necessidade desse momento
eu estar nessa condição. Porque se eu fizer mau uso dessa condição hoje, nós estamos vivendo sob a lei de causa e efeito. Amanhã eu vou ter que vir para resgatar esse débito, não é? Então, muitas vezes, claro que na época eu também, muitas vezes, ficava chateado com meus chefes, porque eu achava que estava sendo perseguido, ou não estava de acordo, porque o chefe era isso, o chefe era aquilo. Mas a doutrina dos Espíritos, essa luz maravilhosa, vem nos mostrar o porquê que esse momento estamos passando por isso, não é? E aí a gente passa a entender. Hoje em dia, uma grande parte das empresas já querem admitir funcionários que tenham religião. Por quê? Exatamente por isso que a gente estava vendo. Esses funcionários vão se dedicar mais, vão trabalhar melhor, vão valorizar o seu trabalho, vão valorizar o equipamento com que está trabalhando, os companheiros de trabalho. Então, hoje em dia, e eles dizem assim, não importa a religião, mas muitas empresas estão preferindo pessoas que têm uma religião. Então, eu vejo como a religião nos faz bem. Imagine essa luz que é a doutrina espírita, né? Que venha nos iluminar nossos caminhos com mais clareza. Então, pessoal, acho que a minha contribuição era essa também. Não vou me emocionando, vou falando muito, não é? Vou passar então para ti, Marilza. Posso passar para ti? Pode sim. Então, eu dei uma estudadinha hoje à tarde. Então, a Maria de Fátima já comentou algumas coisas, o Daniel também. E aqui eu tenho a definição de autoridade. É um direito ou poder de mandar, mas todos nós possuímos autoridade, seja no lar, no trabalho ou num grupo ao qual pertençamos. Pode ser que essa autoridade não perdure, né? Como já foi comentado, em todos os momentos de nossas vidas, mas em algum lugar, em algum já possuímos. A autoridade quanto à riqueza é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. E aí, aqui, esse parágrafozinho, se sofre em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, a mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir, a seu turno, os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Daí eu encontrei aqui, Edivaldo Pereira Franco, nos relata o caso de um vereador que veio até ele reclamando do descaso que antigos políticos tinham com a sua cidade e o sacrifício que ele estava fazendo para melhorar o local onde nasceu. Joana de Ângeles disse a Edivaldo que este irmão, o vereador, estava entre os políticos que lesaram esta mesma cidade no passado. E o mesmo retornava para consertar o que ele ajudou a destruir. Então, do que o homem encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tendo as suas riquezas, a posse real, mas simplesmente o usufruto. O homem possui tudo que é de uso da alma: a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Aí eu tinha as questões do Livro dos Espíritos, né, que a Maria de Fátima já colocou.
a questão da consciência, nosso primeiro juiz, né? E já foi comentado também, mas investir na moral. Quando oferecemos nosso assento num coletivo, que é alguém que precisa, estamos fazendo bem. Quando alguém está fazendo um comentário maldoso, não levamos adiante. Nós estamos fazendo bem. Um minuto de atenção a alguém que nos pede uma informação na rua, uma parcela de bem. Um pedaço de papel que ajuntamos na rua, deixa a cidade mais limpa, também estamos fazendo uma parcela do bem. Então, essa é a minha contribuição de hoje, que eu dei uma estudadinha. Obrigado, Marilza. Agora que falou em vereador, né? Você imagina a responsabilidade dos nossos políticos, né? Desde o vereador ao presidente, que trabalham com pessoas, muitas pessoas. Quando nós lesamos essas pessoas, eu vi um dia uma notícia, as pessoas tirando a merenda de crianças do colégio, que às vezes essas crianças só frequentam o colégio por causa da merenda, que é o único alimento que elas têm. Vocês imaginem o que essa pessoa está adquirindo para um resgate futuro, não é? E nós vamos voltar nos mesmos ambientes. Aquele ambiente que nós prejudicamos, nós vamos voltar no mesmo ambiente, ou similar àquele que nós prejudicamos. Então, nós não conseguimos nos evadir, né, da responsabilidade e desse nosso resgate, dessa nossa quitação de contas. Mas, olha como o Pai é bondoso. Nós fazemos nossas dívidas por atacado e Ele nos cobra no varejo. Nos dá várias encarnações, né? Aquele carnê imenso, às vezes, para nós quitarmos, né? Passamos várias encarnações, quitando aos pouquinhos, e ainda às vezes fazemos mais débitos. Tiramos mais um CDCzinho lá, né? Para completar o orçamento, fazer mais uma dívidazinha. Então, nós não temos como nos evadir de responsabilidades. Claro que aqui entra aquilo que a gente estava falando ali, lendo no Evangelho. Nós espíritas temos mais responsabilidades, porque nós conhecemos a verdade verdadeira, vamos dizer assim, né? Então, olha a nossa responsabilidade, principalmente se ocuparmos cargos. Então, pessoal, hoje eu vou sacanear, vou chamar o Assis primeiro, senão depois ele diz que não tem nada para falar, e todo mundo já falou. Hein, Assis? Vou passar para ti. Daniel. A única coisa que eu peguei é que assim, que você estava com um negócio de chefe, coisa nada, e aí cheguei a me arrepiar, Mas eu te falar, guri, nem em casa o cara consegue ser chefe às vezes. Mas eu te falar assim, é complicado, é uma responsabilidade moral, né? Principalmente a moral, que eu não posso, que nem eu tinha que me preocupar com chegar aí no horário. Bem arrumadinho, tudo, para poder cobrar dos outros. E eu vi um monte de pessoas, assim, totalmente erradas, querendo cobrar coisas que eles nem faziam. E referente a respeitar os colegas e as colegas, esse é o primórdio. É a primeira coisa que eu creio que tem que ser feita, né? Acho que é mais ou menos isso, né? É, exatamente. Eu fiquei sargento 13 anos. 13 anos trabalhando assim já, né? Já chefe de um monte de gente, né? Então é complicado. E aí eu tô de duas uma. Ou o cara é um chefe líder, ou simplesmente é um chefe. Aí o chefe comum deixa tudo cabangu e covarada, né? Já o líder não. O líder ele tem que estar junto, acompanhando, né? Eu peguei metade da coisa, né? Quando eu vi, o meu TDAH me trancou ali, era 8 horas e 16 minutos. Eu, mas vou aproveitar ao menos um pouco, né?
Não, mas é exatamente isso, né? Ou seja, principalmente você que trabalhou num setor que era a polícia militar, que às vezes é fácil se corromper, né? Então, um chefe Oh, tem que dar o exemplo, e como você disse, o líder tem que estar presente, né? Ele não só delega funções e larga de qualquer jeito, ele tem que estar junto, porque ele é responsável também pelo seu subordinado, né? sim. Mas é isso aí. Ah, Uma- depois de incomodar a Rosita, depois eu vou ligar para ti, tá? Tem uma senhora que quer falar contigo. Ai, que bom, tá certo. Vou te esperar então. Muito bem, Tá, pessoal. obrigado, pessoal. Obrigado, Assis. Vou passar para ti, Kátia. Pode ser? Pode ser. Eu anotei umas coisas aqui. Deve-se comandar com firmeza, responsabilidade e respeito para com o comandado. Aí eu pensei nas nossas relações, né? Com os nossos filhos, por exemplo. E é óbvio que não foi por acaso que isso me chamou a atenção. Que hoje eu penso que a missão mais, não é a difícil, mas é a que mais me toma, que mais me consome, é ser mãe, porque realmente não é fácil, apesar de ter uma filha maravilhosa. Com os nossos filhos. A imposição das nossas verdades e nosso poder de pais pode afastar um filho no momento em que poderíamos proporcionar uma aproximação e, com isso, contribuir na educação moral dos nossos filhos e sermos exemplo a ser seguido, né? Nossos filhos são nossos irmãos, não nossa propriedade. Como pais, devemos aplicar o amor, não a posse. Por que eu anotei isso aqui? E não foi por acaso, claro, eu, procurando alguma coisa na internet, eu achei uma entrevista com o Raul Teixeira e em algum momento a moça que estava entrevistando ele comenta sobre filhos, né? E ele fala que às vezes nós usamos do nosso poder que nós achamos que temos, né? Nesse sentido, para quando o filho vem com alguma situação com a qual nós não concordamos, nós agimos com severidade. Não, não vai fazer, eu não quero assim, vai ser como eu quero, e ali tu pode estar cortando a oportunidade do teu filho estar necessitando do teu apoio, do teu amor, e tu usa a posse, o mando, o comando, né? E tu acaba fechando essa porta. E aí, de repente, o filho pode se bloquear em relação a ti, o filho pode buscar ajuda fora de casa, né? Então, isso me chamou muita atenção. Agora, quando vocês todos falaram, me chamou muito a atenção quando a Marilsa e o Daniel falam sobre política, sobre as pessoas que têm o poder sobre o povo, né? Muitas das vezes essas pessoas elas não aproveitam o poder que elas têm de formador de ideias. Então elas acabam deturpando as ideias e fazendo que às vezes um grande número de pessoas cometa injustiças e vá por um caminho que não seja muito bom. Então eu acho que hoje uma coisa que me chama muita atenção na política, que eu acho uma coisa muito interessante, mas infelizmente se vê muita coisa errada, quando as pessoas não têm consciência do poder que elas têm, porque elas são formadoras de opinião e elas são responsáveis por por um grande número de pessoas. E por ter interesses próprios, elas não se tocam disso, né? Então acabam cometendo muitos crimes.
morais principalmente. E outra coisa que eu pensei aqui, sobre a questão, né? Eu trabalhei numa empresa estatal aqui, que hoje não existe mais, e eu coordenei equipes durante, acho que mais de 20 anos da minha vida. E eu vi e senti isso na pele e vi muito a necessidade que a gente tem de ter aproximação com o subordinado, né? Eu nunca gostei muito dessa palavra, mas com as pessoas que trabalham contigo, com os teus colegas, né? Então, o quanto é importante tu valorizar o trabalho da pessoa, tu fazer com que a pessoa exponha as suas ideias, sabe? Ser realmente um colega de trabalho e um motivador para o sucesso profissional das pessoas. Isso é muito importante. Então, como foi colocado no texto, e a Fátima falou, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a nossa responsabilidade nessas posições, seja como pai, seja como gestores, né, de uma empresa ou de um setor, ou num grupo de amigos também, né? Quantas vezes num grupo de amigos tem um que ele é a referência, né? Tem o que é o ponderado, que é o que equilibra, que é o que as pessoas vão lá no privado e pedem conselho e colocam suas tristezas. Então, a nossa responsabilidade é quando nós temos esse poder, que eu não gosto muito de falar assim, mas essa influência sobre as pessoas, né? Era essa a minha contribuição, gente. Obrigada, viu? Fátima, parabéns, querida. Estava muito bom. Obrigado, Kátia. Toca num tema muito sensível, né, que é família. Nós somos os superiores de nossos filhos, somos os comandantes até a emancipação deles, vamos dizer assim. Só que aí tem que entrar esse comando, essa superioridade com muito amor, não é? Não, nós colocamos a perder, como tu disse, nossos irmãos, né? Eles vêm sob a nossa guarda para aprender, não é? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, imagine, né, esse espírito. Nós nos programamos com eles lá na erraticidade a virmos juntos. Vamos juntos, que agora a gente vai acertar, agora, porque as famílias, os casamentos, na sua grande maioria, nessa fase que o nosso planeta vive, são casamentos, são relações familiares de resgate. Raros são aqueles por amor realmente, não é? A grande maioria, tanto casais, homem e mulher, como filhos, são resgates. E a gente observa as famílias, aquelas famílias maiores, por exemplo, às vezes o pai, a mãe tem um sentimento maior por esse ou por aquele filho, não que ele queira discriminar, mas ele é natural, porque às vezes numa família desajustada, claro que vai reencarnar aquele filho, aquele espírito que vai ser aquele filho que vai manter o equilíbrio daquela família, né? Quantas vezes ou o pai, ou a mãe, ou um irmão desencarna e a família que era sempre unida já passa a nem se visitar tanto como se visitava antes, né? Mas que aquele elo que tinha se rompeu, não é? Então, eu vejo, no meu caso, nós somos em 7 irmãos. Enquanto meu pai e minha mãe eram vivas, eu tenho 3 irmãos agora que moram em Tocantins, eles vinham passar pelo menos o fim de ano com o pai, com a mãe. O meu pai desencarnou, nós seguimos fazendo isso com a minha mãe, né? A minha mãe desencarnou, agora a irmã, claro que os outros moram longe, mas os irmãos que a gente se dá muito bem e se visita, é uma irmã que eu tenho em Balneário Camboriú e uma em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aqueles que vinham todos os anos do Tocantins já não vieram mais. Então, aqui a gente vê que o que unia mais a gente era esse amor que os pais dedicavam, né? E aí cada um seguiu sua vida e a gente acaba se distanciando.
Não que não gostem um do outro, continuam gostando, inclusive se ligando, mas perde aquele elo maior, aquele amor maior, né, que eram os pais. Às vezes é um irmão, é uma irmã, é alguém da família, às vezes aquele tio que reunia a família toda, né? Então, tudo isso já é algo que a gente se programou para que acontecesse, né? Então, essa principal questão é relacionada à família. E falando em política, né? Tudo que a gente faz é exemplo para os outros. Por que que a gente diz assim, político nenhum é bom? Porque acabam os exemplos atraindo semelhantes, né? E aqueles que acham que aquilo é ruim não participam. Então, por que que os maus prosperam? Porque os bons são muito tímidos, não é? A partir do momento que o bom começa também a entrar para determinada atividade da vida humana, essa atividade vai começar a se melhorar pelos exemplos. Mas hoje a gente vê que a política já está bem mudada, já. Não sei se é a maioria, mas tem muita gente boa já, que se conscientizou disso e está entrando para ver essa mudança. Porque o mal, ele é temporário. O bem, ele é permanente. Então, o mal está ocupando um espaço que o bem ainda não soube utilizar ou ocupar. E ele está começando a ocupar. Porque a humanidade está se conscientizando, espíritos de outra envergadura moral estão reencarnando para fazer essa transição, né, para melhor. Então, a Terra vai se melhorar. A humanidade está melhorando. Vitor, vou passar para ti, Vitor. Está bem na penumbrinha aí. Pois então. Pois vai é, dar tempo. Tô na sala hoje e botei menos luz aqui. Pois então, pelo que eu vi de todos... Pelo que eu vi de todos os comentários... meu Pai eterno. Participar. Meu Pai eterno. Voltar. Meu Deus, meu só... Apertei tudo quanto é botão e sai e volta. Meu Pai eterno. Enfim, de todos os comentários que eu vi de vocês aí, eu fiz algumas anotações, né? Que de tudo que foi dito, o que seria a humildade, o egoísmo, tão presentes em todas as leituras que Jesus nos traz, né? E nessa parte, onde ele fala para nós, os superiores e os inferiores, isso se aplica muito também, porque eu peguei uma parte que me chamou muito a atenção, que é Deus nos fez fortes para auxiliar os mais fracos a chegar a Deus, né? Que é uma parte que diz aqui na leitura. Somos responsáveis, então, pelo que fizemos a todos aqueles que, de alguma maneira, são nossos comandados. Seja em casa, seja com nossos netos, com nossos filhos, no nosso trabalho, ou aonde estivermos, que nós tivermos uma posição de liderança, sabendo que nós podemos liderar com amor. Só que o ser humano hoje em dia, pelo modo como se vive, pela correria, ou pela falta de informação, ou pela falta de ter, às vezes, as pessoas crescido num meio onde a fé seja um pouco mais balançada, a pessoa não tenha o exemplo, porque o exemplo arrasta. É aí que nós temos que nos preocupar, com os nossos filhos, com os nossos netos, né? Porque somos, muitas vezes, o exemplo daquilo que não se faz, né? Eu, nesse meu tempo agora, que eu estou mais em casa e tudo, a gente tem mais tempo para parar e refletir sobre a vida que se teve até aqui. Hoje eu tenho 62 anos e a gente errou muito, acertou algumas coisas, né? E em cargos onde tive uma certa liderança, nem sempre fiz o certo, né? Quando a gente teve chance de pedir uma desculpa ou de procurar acarretar e fazer o certo, a gente fez. Mas somos seres em formação, né?
Então, o que que tem num cargo de chefia ou num cargo de liderança, né? Temos que ter a empatia pelos nossos iguais, né? O que que falta, talvez? Uma falta de preparo no ser humano de hoje. Aquele que te coloca no cargo, muitas vezes, que é o teu chefe, que te colocou no cargo daquela chefia, isso eu estou falando de mim, eu, em conhecimento próprio, tá? Às vezes, a pessoa que te colocou naquele cargo não teria o preparo correto para ter feito aquilo ali, porque ele não está preparado para ser o teu chefe. Então, fica faltando já lá na parte superior uma chefia com amor para que venha aquilo serenando para baixo, né? Nos outros subchefes, como a gente chama. Outra coisa que me chamou bastante atenção, que temos que ter, né? Que hoje em dia falta muito, não vou dizer aonde, em quais os setores, mas que todos nós temos que ter, né? É a honestidade no cumprir a nossa obrigação empregatícia. Para não acarretar prejuízos a quem nos remunera e nos deve seu tempo e seus cuidados. Então, todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. Ou seja, por aquele que comanda e por aquele que é comandado. E hoje em dia, como isso é esquecido, é o jeitinho brasileiro para tudo, é as pessoas levando as coisas de qualquer maneira, né? E isso acarreta na lei da ação e reação. Vamos ter que responder a todos. Não falo de que nós tenhamos esse problema, mas eu vejo hoje o Brasil dessa forma. Como a gente vê coisas erradas, como a gente vê pessoas com falta de valores morais. Como diz, já comentamos várias vezes, e o texto de hoje nos traz a isso, né? Evoluímos tanto tantas áreas de tecnologia, na medicina, em tantas outras coisas, né? E não evoluímos nos valores morais, que seriam os principais, né? Então, essa seria, para mim, a minha colaboração de hoje e a minha visão da leitura de hoje. Muito bom, muito obrigado, Rita. Isso que falou é muito importante, né? Nós temos a consciência de fazer a nossa parte bem feita. Porque, às vezes, o que a gente ouve? O fulano fez, eu também vou fazer. O que ele fez não importa, ele vai responder. O importante é nós fazermos a nossa parte bem feita, com a consciência tranquila. O outro é problema dele, não é? Gorete, posso passar para ti, Gorete? Eu acho que todo mundo já falou, né? Tudo bem colocado, né? E a Rosvita falou agora sobre as leis de causa e efeito, né? Que a Fátima também já tinha tocado no assunto, e a reencarnação que você também falou. E só para. Mas eu tinha tirado um textinho aqui da Joana, de momentos enriquecedores, que a face de tudo isso que nos acontece, né? Todas as coisas que acontecem em sociedade e no nosso íntimo também, a Joana diz assim, ó, que a transformação interior para melhor, que o conhecimento espírita propicia, é precedida de um necessário despertar para a aceitação de novos e preciosos valores morais, que satisfazem e harmonizam a criatura. Desse modo, ao desejo de crescimento, devem aliar-se o esforço contínuo e o devotamento às ideias renovadoras, trabalhando-se por entender as diretrizes que se lhe apresentam, experimentando e insistindo na sua implantação no mundo íntimo, né? E daí só assim nós vamos ter um lugar melhor para viver, um país melhor, um país terreno, um planeta e o nosso país íntimo, né? Através dessa melhoria que a doutrina espírita nos proporciona. Só isso, porque tudo já foi dito, né? Estava muito bacana. Obrigada. Obrigado, Gorete. Joana de Ângela é sempre
maravilhosos os ensinamentos dela, né? Isso é um fato, nós temos que tratar do nosso íntimo, né? A partir do momento que nós nos melhoramos, nós já melhoramos uma pessoa na humanidade, já ajudamos a melhorar essa humanidade. E muitas vezes nós queremos melhorar o outro, né? Esquecemos de nós. Devemos começar conosco. Muito bem, pessoal. Então, esse foi nosso evangelho de hoje. Alguém tem mais alguma colocação, algum questionamento? Todo tranquilo? Vamos passar para a nossa mensagenzinha, então. Eu vou colocar ela aqui na tela, para nós comentarmos ela. Não está aparecendo nada para vocês? Deixa eu ver o que houve aqui. Ah, só um minutinho, eu fechei sem querer. Fechei sem querer o meu PowerPoint ali, abri outro que não era. Já vou pegar o certo aqui, só um minutinho, que eu já estou indo lá. Foi uma falha minha aqui. Nem vi que eu tinha fechado. Muito bem. Agora eu vou colocar, está aberto aqui. Agora estão vendo a imagem? Muito bem. Coloquei essa imagem aqui desse lago calmo, tranquilo, com os pássaros ali na árvore. Então, a nossa mensagem, ela diz assim: encontrará espíritos benfeitores que te instruirão no dever a cumprir. Imperioso, porém, compreendas que se eles te oferecem o rumo, a ti pertence a caminhada. Olha que interessante nessa mensagem. E esses nossos benfeitores, o que eles nos apresentam? Eles nos apresentam essa luz que ela vai nos ampliar a visão, né, daquilo que nós precisamos fazer, mas ela não vai nos livrar do que nós temos do serviço que nós temos que fazer, não é? E que nós, ao recebermos essas orientações, essas inspirações, nós nos façamos instrumento desses espíritos superiores, né? E em eles nos auxiliando, nós também possamos auxiliar os outros. E que nós sempre nos preparemos para ser úteis. Se nós conseguimos visualizar essa luz, que é a doutrina dos espíritos, nós podemos, então, compartilhar essa luz, estender a demais pessoas que conosco convivem, que nos cercam, né? Então, nós seremos sempre apoiados por essa espiritualidade que nos acompanha, mas desde que nós também prestemos apoio, porque o mestre já nos disse que é dando e receberemos, né? Então, nós devemos aprender o mais rápido possível. E esses emissários do Pai, do Senhor, quanto mais perto de Deus eles se acham, ou se encontram, mais eles compreendem e mais eles nos amam. Assim nós devemos proceder também, tentar compreender e amar o mais que pudermos, né? E como é que nós podemos fazer isso? Deixando que a caridade entre em nosso coração, mas ao entrar em nosso coração, que ela irradie, que também eu divido essa caridade com os demais, não é? E às vezes, como nós estamos fazendo aqui, aprendendo a doutrina espírita,
entendendo como devemos proceder, se nós também compartilharmos isso com os outros, é uma caridade que nós estamos fazendo. Não só pelas palavras, mas muito mais pelo exemplo, né? É como a gente estava falando do nosso estudo do Evangelho. Então, essa é a nossa mensagenzinha de hoje. Alguém gostaria de compartilhar o que entendeu dela para enriquecer o nosso entendimento também? Fiquem à vontade, por favor. Tudo tranquilo? Todos? Aqui, hein, Daniel? Aqui seria ter o ouvido de ouvir, né? É, exato. Temos ouvidos para ouvir. Muitos ouvirão, né, mas não entenderão. Não entenderão. Isso aí, no caso, é imperioso que nós compreendamos e que possamos ter o rumo certo, né? Que a nossa caminhada é individual. Isso seria a nossa renovação íntima, né, Daniel? Eu entendi assim a mensagem de hoje. É verdade, a mensagem é o que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando o Evangelho por quê? Porque o Evangelho está nos dando o rumo, né? O caminho a seguir. Mas nós é que vamos ter que trilhar esse caminho. Esses Espíritos nos trouxeram a luz. Agora basta nós caminharmos com essa luz. Aí a caminhada é nossa, já não é mais deles, né? Então é bem isso. Mais alguém gostaria de comentar? Muito bem. Essa mensagem, então, ela... O que houve aqui que agora não quer mudar? Ah, tá aqui. Ela é do livro Portal da Luz, do Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, do Emmanuel. Muito bem. Então, pessoal, vamos passar adiante para o nosso estudo da doutrina dos Espíritos. Eu queria dizer algo antes de iniciarmos o estudo. Nós estamos vendo uma parte muito histórica, que é a biografia de Allan Kardec. Então, eu quero dizer assim, porque muitos leram outras obras que, de repente, eu não li. Sempre que alguém tiver algo a acrescentar, ou mesmo que seja para contestar alguma informação que eu possa estar dando equivocada, por favor, me interrompam e pode se pronunciar à vontade que nós vamos também ouvir. Como estamos dividindo o conhecimento, todos nós podemos, porque a maioria de nós já estudou a doutrina, já estudou o que nós vamos ver, né? Então, fiquem bem à vontade quando quiserem trazer alguma informação, digamos que eu não passei alguma informação, vai ser muito útil. Então, peço auxílio de todos. Então, estamos vendo a biografia de Allan Kardec. Eu quero mostrar um livrinho aqui, não sei se vocês estão vendo esse livro aqui. Vou erguer mais um pouquinho assim. Eu estou aqui. Ele quase não aparece, né? Eu estou com um fundo na minha imagem. Então, a biografia de Allan Kardec são 3 livros. São 3 livros. Há muitos anos eu tenho esses livros, eu me informei sobre eles. Ali está toda a biografia de Allan Kardec. Tem coisas até que a gente não encontra em outros livros. Eu não sei se alguém já leu em outros livros, mas eu pesquisei nesse. São 2 tradutores, são bem nomes conhecidos, mais antigos, né, que é Zeus Van Tuyl e Francisco Tiessem. Acho que quem já leu as obras de Allan Kardec, tem muitas que foram traduzidas por ele, né? Lá no princípio. Então, por exemplo, depois que Kardec desencarnou, a Madame Amélie Baudet foi processada pela justiça, né? A Igreja Católica naquela época tinha muito poder de Estado até. Mas então, vamos ao nosso estudo. Nós estávamos vendo sobre o Instituto de Yverdon ou Yverdun. Essa imagem é uma imagem daquele tempo do Instituto de Verdun, que era um castelo. O castelo é esse à esquerda.
nós estamos vendo que as pessoas estão vestidas da forma daquela época, de 1850 e poucos, mas esse castelo ele existe há mais tempo. Inclusive, agora nós vamos ver uma pequena historiazinha desse castelo, onde o Pestalozzi tinha o seu Instituto de Verdun. Então, aqui é o castelo de Verdun na atualidade. E vejam que ele se manteve. Só que está diferente, é claro, porque foi modernizado, não o castelo, mas a redondeza, né? Então, esse é o castelo de Verdun. Vou passar um pequeno histórico desse castelo para a gente entender. Então, o castelo de Verdun, ele está situado na cidade de Verdun-les-Bains, no cantão ali está Walde, mas em alemão é Wald. Depois eu explico por que em alemão, se a Suíça fala em francês também, não é? Pode surgir um pouco a dúvida, mas eu já explico o porquê. Então, ele foi construído em 1260, de 1260 a 1270, levou 10 anos, por Pierre II de Saboia, seguido imediatamente pela construção da nova cidade. Então, ele fez o castelo, depois foi construída a cidade. O castelo foi usado como alojamento para os condes e duques de Saboia, durante a sua estadia em Verdun-les-Bains. E Verdun, eu estava vendo as imagens, ele fica na frente de um lago, lá do lado de Neuchâtel, né? Muito bonita a região. E eles construíram esse castelo lá. Então, prosseguindo, desde 1536 foi a casa do baile. Eu vou falando, eu não sei a pronúncia, então, se for diferente, me corrija. Eu estou falando como português aqui, porque eu não sei a pronúncia francesa, né? Então, o que era o baile? Era o magistrado civil na época Bernese, que foi entre 1805 a 1825. E ele acolheu o Instituto Pestalozzi nessa época, então foram 20 anos, né? É um belo exemplo de fortaleza de planície, idêntica às fortalezas quadradas de Saboia. E em seguida transformado, conforme necessidade, agora em grande parte recuperada, que é a foto que eu mostrei ali. Castelo de Verdun é agora a propriedade do município de Verdun-les-Bains. Então, Verdun-les-Bains é um município. Hoje, ele está transformado em um museu, no cantão de Neuchâtel. Esse Neuchâtel é o lago Neuchâtel, né? Que é aqui, essa aqui é a cidade hoje. Ó. Esse é o lago, e aqui é a cidade, e o castelo está aqui também. Então, essa é a cidade de Verdun. E aqui na cidade de Verdun-les-Bains é uma cidade suíça situada a 60 quilômetros de Berna, que é a capital da Suíça. E hoje não, em 2008, ela tinha uma população de 25.815 habitantes. Então, ela não cresceu muito, né, na época, apesar de estar pertinho da capital e ser uma referência de estudo com o Castelo de Verdun. E essa é uma estátua do Pestalozzi. Lá na cidade existe até hoje. Deixa eu voltar aqui. Então, voltando a Verdun, que eu falei da língua, né, do alemão, lá tem 4 línguas faladas, né? Fala-se o francês, o italiano, o romanche, que eu não sei o que é, e a mais falada é o alemão, por isso que eu falei o cantão de Vades, em vez de Walde, vamos dizer assim, a gente leria assim, porque é em alemão, então é Vade. E os cantões, que é o cantão que fala ali, o que é cantão? Cantão são como estados da federação lá, o cantão tal, então são membros federativos do estado, né, da Suíça. Por isso eles falam em cantão. Então, pessoal, alguém tem alguma informação a mais sobre essa questão de Verdun para nos passar? Tudo tranquilo? Muito bem. Vamos seguir em frente, então. Então, no castelo, sede do Instituto Pestalozzi, Rivaio, aos 14 anos, já se destacava ministrando cursos gratuitos
seus colegas menos adiantados. Portanto, vejo que Kardec era uma inteligência avantajada, vamos dizer assim, um pouco mais, porque ele era um espírito de escola. Nós não podemos esquecer que Kardec, lá 50 anos antes de Cristo, já era um sacerdote druida, né? Então, quanto à questão moral religiosa, ele era um espírito muito adiantado. Alguém já ouviu, já leu aquele livro chamado Os Luminares Tchecos? Lembram que eu falei no outro encontro? Quem puder, leia esse livro. Fala da vida de Kardec na encarnação como Jan Hus, ou João Pato, traduzido para o português. Ele era um padre católico, em que ele foi excomungado da igreja, que primeira regra que ele quebrou na Tchecoslováquia, ele viveu onde ele vivia era a região da Boêmia, então era divisa com a Alemanha, vamos dizer assim, mas eles falavam também o alemão, mas eles falavam o tcheco. E eles faziam a missa rezada em latim. Então ninguém entendia nada do que ele estava falando. E ele começou a fazer as missas em tcheco. Então aquilo tornou ele muito popular, porque daí eles entendiam o que ele estava falando. E é interessante que Kardec, nessa época, como Jan Hus, ele fez, por exemplo, Martinho Lutero, algumas daquelas 92, como é que se chamava? Agora me faltou a palavra. Lembra? Ele colocou lá os 92. Puxa vida, me faltou a palavra. Epístola, não? Não, é? Não, era contrário às ordens da igreja. Então, depois eu lembro, eu falo. A Jan Hus teve também as dele, contrariando ordens da igreja. E a Igreja Católica, o Papa, tornou ele herege. O que acontecia com os hereges naquela época? Eram mortos, torturados. Mas Kardec era muito querido pelo imperador alemão, Sigismundo, e ele não deixou ninguém tocar no eu estou falando em Kardec, mas entenda como Jan Hus, né? Não deixou ninguém tocar nele. O Papa chamou o rei Sigismundo na Itália, com uma reunião pessoal, né, dos dois, e disse para ele: eu não tenho um exército para combater o teu exército, mas eu vou te tornar herege se tu continuar protegendo ele, e todas as nações cristãs vão se voltar contra ti. E aí o Sigismundo ficou com medo, então, de ter que enfrentar toda a Europa, e entregou Kardec. E ele, em 1415, foi queimado na tal da Fogueira Santa. E lembro que eu falei no outro encontro, ele tinha um discípulo muito dedicado, Jerônimo de Praga, e assim como Pedro negou Kardec, para não ser queimado. Só que imagina-se a consciência dele como ficou. E um ano depois, ele voltou atrás, em 1416, ele também foi queimado na Fogueira Santa, foi declarado herege daí. Então, mas esse livro é muito interessante, eu recomendo a quem não leu, leia esse livro, porque ele é histórico e é romanceado. É muito bom. Então, Kardec, aos 14 anos, já substituía Pestalozzi quando tinha que fazer as viagens. E a gente tem que entender o seguinte: Pestalozzi era um espírito, na época, da equipe de Kardec. Ele veio antes para preparar o caminho. Ele já era idoso quando Kardec estudou lá, né? E depois eu vou dar algumas informações sobre como era o estudo lá em Yverdon, como Pestalozzi, o que a gente fala hoje você que é professora, Gorete, como é que a gente fala? O lúdico, né? Que é música, histórias. O Pestalozzi já ensinava dessa forma. Pestalozzi não tinha as carteiras, as classes. As crianças ou eram em pé conversando com ele, ou sentadas. Assim era a forma dele passar o ensinamento. E no castelo era tempo integral.
alguns que vinham de longe dormiam no castelo, mas os que eram dali da região passavam o dia. Mas ele não tinha o dia inteiro só de estudos. Ele tinha a horta, ele tinha outros afazeres no castelo. Então, ele dividia os alunos. Um pouco uns trabalhavam na horta, em outros departamentos, também estudavam. Então, Pestalozzi já envolvia as crianças o dia todo, já tinha alimentação lá também. Tudo isso nós temos nessa biografia de Kardec desses livros. É muito interessante, aqueles que puder comprar. Eu também não sei se existem ainda nas casas espíritas esses 3 livros. E são livros muito antigos. Né? Acho difícil. Kátia? Eu tenho esse livro, mas ele está guardado comigo há alguns anos. Ontem até eu fui olhar, porque tu tinhas falado na outra semana, e ele está até com as manchas amarelas, de tão velhinho já que ele está. Mas eu comprei eu fui assistir uma peça de teatro espírita, e a Federação Espírita estava fazendo uma venda de livros. Então eles montaram um espaço onde tinham muitos livros espíritas, e tinha esse. E eu comprei porque me chamou a atenção, mas eu nunca li. Mas vai ser o próximo livro. Uhum. Esse livro, dessa biografia de Kardec, ele traz muita informação muito interessante daquela época. Esses 3 que eu comprei, eu não lembro o ano, porque eu trabalhei numa casa espírita na livraria. Então eu tive acesso a muitos livros antigos que estavam guardados em porões. Eu tenho o primeiro livro dos espíritos, com as 803 questões, que é aquele que eles chamam de facsímile, que a página esquerda é em francês e a direita em português. O presidente da casa esteve na federação, na FEParaná, e lá nos porões um dia estavam fazendo uma limpeza e descobriram, eu não lembro se uns 15 ou 20 livros, foram impressos só 100 livros comemorativos pelos 100 anos da doutrina dos espíritos. Esse livro é mais velho que eu. Então eu mandei encadernar, porque são livros que podem, para durarem muito mais tempo, né? E às vezes eu brinco com as minhas filhas, guarde esses meus livros encadernados, que quando eu voltar eu quero eles de novo. Eu não sei com quem vai estar, mas eu vou reconhecer. Então, esses livros mais antigos trazem muitas informações. Então, voltando ao nosso texto, então, dedicava seus estudos como ninguém, Kardec no caso, né? E seguia uma rigorosa disciplina aplicada por Pestalozzi. Lembram que o Emmanuel disse para o Chico? Precisamos ter 3 coisas, então. Disciplina, disciplina e disciplina. Pestalozzi aplicava essa mesma técnica com Kardec, né? Tornando rapidamente um de seus fiéis discípulos e representante de seus projetos, substituindo, por vezes, seu mestre em diversas atividades. Com certeza aqui, esses 2 espíritos de escola se reconheceram, né? Quando se encontraram, com certeza se reconheceram. E aos 18 anos, bacharelou-se em Ciências e Letras. E é de se presumir que a influência paterna e materna, lembram que a gente viu no outro encontro, que ele era filho de advogado, de juiz, né, de pessoas ligadas à justiça. Então, com certeza, naquela época, um juiz era um sujeito muito austero, muito disciplinado, né? E então, é de se presumir que a influência paterna e materna tenham sido das mais benéficas na sua infância, constituindo-se em fonte de nobres sentimentos. Então, com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram a Yverdon, cidade suíça do cantão de Vaud, ou de Wad, em alemão, né, que eu estava dizendo antes. Cantão, então, é um estado situado numa das extremidades do lago Neuchâtel, e na foz do Tiele. Tiele é um rio que desaguava no lago, né, a fim de completar e enriquecer a sua bagagem escolar no célebre Instituto de Educação, ali instalado em 1805, pelo professor filântropo João Henrique Pestalozzi. Quando a gente vê lá
nas escritas Jan Heinrich Pestalozzi, é João Henrique a tradução, né? Então, vejam como tudo foi, como a gente viu o personagem aqui dizer, friamente calculado. Quando é que nasceu Kardec? 1804, né? Olha quando foi instalado o Instituto, 1805. Quando Kardec foi para o educandário? Com 10 anos. Então, o Instituto já tinha um período que se fixou ali, não é? Então, frequentado todos os anos por grande número de estrangeiros, citado, descrito, imitado, era, numa palavra, a escola modelo da Europa. Claro que Kardec também nasceu numa família que tinha condições de enviar ele para um local assim, foi para lá, né? Então, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas voltavam maravilhadas de suas visitas ao famoso Instituto. Uma outra curiosidade sobre Pestalozzi: o Pestalozzi era rígido, mas aquela rigidez amorosa. Quando ele tinha que falar alguma coisa para algum aluno, admoestar ou ralhar, vamos dizer assim, ele colocava a mão sobre o ombro e saía caminhando, e ele falando as coisas que para ele não estavam certas. Então, ele não vinha xingando, ou lembram da palmatória que se falava antigamente, né? Então, Pestalozzi, com todo amor, enlaçava essa criança, colocava a mão sobre o ombro, e ele saía falando, caminhando e falando o que tinha que ser falado. Então, olha o respeito que ele colocava nas crianças, né? Então, louvaram o criador dessa obra revolucionária e por ela também se interessaram. Goethe, lembram do Goethe, né? O rei da Prússia, Frederico Guilherme III, e sua esposa Luísa, o czar da Rússia, Alexandre I, o rei Carlos IV da Espanha, os reis da Baviera e de Württemberg, o imperador da Áustria, a futura imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina de Áustria, e muitos expoentes da nobreza europeia e do mundo cultural. Aqui eu vou fazer uma pequena pausinha, falar algumas coisinhas sobre a Dona Maria Leopoldina. A Maria Leopoldina, da Áustria, então, ela foi uma arquiduquesa da Áustria. Foi a primeira esposa do imperador Dom Pedro, primeira esposa, né? Por quê? Porque ele teve outra. Então, ela veio para o Brasil em 1822, né? E ficou até a sua morte. Ela também foi rainha consorte de Portugal e Algarves entre março de 1826. Ela nasceu em 22 de janeiro de 1797, em Viena, na Áustria, e ela desencarnou em 11 de dezembro de 1826, aos 29 anos, no Rio de Janeiro. Teve 2 filhos, Pedro II, que nós sabemos a história, e Maria II, em Portugal, de Portugal, não é? Então, essa foi a Dona Maria Leopoldina. Então, pessoal, aí eu pergunto, alguém teria algum questionamento, acrescentar algo mais? Todos tranquilos? Não está cansativo ficar falando assim, só eu? Muito obrigado, vocês são muito gentis. Então, como nós chegamos ao final, vamos encerrar por aqui na Dona Maria Leopoldina e continuamos no próximo encontro. Nós vamos ter mais um encontro. E no próximo encontro, eu vou fazer, então, a leitura do Evangelho, que vai ser no capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem no mundo, no item 10. Então, para nós encerrar o nosso encontro, como a Fátima fez o Evangelho, eu vou te pedir, Fátima, tu pode fazer a prece final para nós? Sim. Jesus amado, nós te agradecemos a oportunidade do estudo, as palavras de reflexão que vieram através da minha leitura,
tudo de bom que recebemos neste momento, abençoa-nos e guarde-nos em tua paz. Olha por todos o que conosco divide essa jornada terrena. Pai amado, nós te amamos. Permita que possamos sempre estar aqui para ouvir o Evangelho que nos chegou por Jesus e foi elucidado por Kardec. Que possamos descansar em paz e abençoa e proteja a Dona Marilene e seu Edgar na sua recuperação e a todos nós. Que assim seja.